O Brasil não enfrenta apenas uma crise econômica, institucional ou moral. Enfrenta algo mais profundo, uma crise da consciência coletiva. A política deixou de ser um instrumento racional de organização social e passou a operar como religião secular. Símbolos substituíram as ideias, líderes tomaram o lugar da crítica e o princípio foi sacrificado no altar da idolatria. Nesse ambiente surgiu o que podemos chamar filosoficamente de uma trindade profana, ou seja, a trindade satânica. A esquerda messiânica, a direita salvacionista e um poder judicial hipertrofiado. Três faces distintas, mas unidas pela mesma essência, a busca pelo poder absoluto e a submissão da massa. De um lado esquerdo da trindade satânica, temos o aspecto político Lula Inácio da Silva, que foi transfigurado em um arquétipo, não mais um agente histórico passível de crítica, mas um símbolo intocável. O líder que esteve envolvido em escândalos de corrupção, amplamente documentados, que foi condenado e posteriormente beneficiado por nulidade processual, foi ressignificado como um mártir da democracia. A esquerda brasileira não defende Lula por seus méritos éticos, mas sim por sua utilidade política e sua utilidade simbólica. Ele representa o projeto de poder, não a justiça social. Sua histórica proximidade com regimes autoritários. E isso não é acidente diplomático, mas sim concordância ideológica. O discurso de igualdade serve para justificar o controle estatal, dependência econômica e a submissão política. A pobreza nesse modelo não é eliminada, é gerenciada. O cidadão não é emancipado, é transformado em um eleitor cativo. Isso não é justiça social, é engenharia de poder. E do lado direito nós temos o mito da salvação anticorrupção. A direita ergueu-se Bolsonaro como uma figura messiânica inversa de Lula, um líder projetado como antídoto ao sistema, vendido como um homem que libertaria o país do comunismo, da corrupção e do crime organizado. Sua imagem foi construída pela rejeição ao inimigo, que pela consistência de um projeto, o que se surgiu foi o colapso de uma promessa, alianças com o Centrão, omissão diante de políticas questionáveis, defesa incondicional de familiares envolvidos em escândalos de corrupção e a incapacidade de traduzir retórica em reformas estruturais. O discurso moralista foi seletivo, a ruptura virou acomodação. Bolsonaro não traiu apenas promessas eleitorais, mas traiu a perspectiva de uma maturidade política. Seu governo expôs uma direita emocionalmente relativa, incapaz de compreender que gritar contra o sistema não equivale a destruí-lo. E no centro desta trindade nós temos Alexandre de Moraes, a supremacia da toga. O poder que não se submete ao voto, mas decide os limites do próprio jogo, o poder judicial politizado. Alexandre de Moraes simboliza a transição perigosa do juiz constitucional para o árbitro absoluto do discurso público. Sobre o argumento da defesa da democracia, ele instaurou um modelo onde a exceção vira regra. A censura prévia é normalizada. Prisões preventivas torna-se instrumento político. A Constituição deixa de ser um limite ao poder e passa a ser um instrumento moldável à conveniência do momento. Aqui reside o paradoxo central. Autoritarismo exercido em nome da democracia e a toga que deveria conter os abusos passa a legitimá-los. Quando o juiz assume o papel de acusador, investigador e sentenciador, o Estado de Direito se converte em simulacro. Enquanto a trindade disputa as narrativas e hegemonia, o povo relega a condição de massa sacrificial. A inflação corrói salários, o poder de compra despenca, a educação deteriora, a instituição perde credibilidade, metade da população vive sem saneamento básico, enquanto a outra metade sustenta um Estado ineficiente e parasitário. Ainda assim, prioridade nacional não é resolver os problemas estruturais,
mas é proteger o político de estimação. A miséria é relativizada, desde que o político permaneça no poder, a corrupção é tolerada, desde que venha do lado certo. Isso não é casual, é alienação cultivada. O Brasil vive hoje a normatização de absurdos. Criminosos são romantizados, corruptos são defendidos com fervor religioso. A crítica é tratada como traição ideológica. O mau caratismo virou virtude política. A idolatria substituiu a ética. O culto à personalidade destruiu o senso da responsabilidade coletiva. O povo não age como cidadão, mas como devoto. E toda sociedade que substitui a razão por fé política inevitavelmente passa a ser um país em colapso. E nenhuma nação se sustenta quando seus líderes são tratados como deuses e seus erros como dogmas. Enquanto Lula, Bolsonaro e o Poder Judicial não são entidades opostas, são expressões diferentes do mesmo problema. A concentração de poder alimentada pela idolatria da massa. O Brasil não precisa de salvadores, precisa de cidadãos conscientes, precisa de derrubar os altares da ideologia, romper com a banda de idolatria e resgatar a política como um exercício racional, ético e limitado. Ou o povo desperta e retoma a sua dignidade moral, ou continuará prostrado, governado por corruptos, silenciado por togados e manipulado por mitos. A escolha não é entre esquerda e direita, é entre consciência ou decadência. Não seja parte desse jogo como uma peça no tabuleiro, uma peça da engrenagem de um sistema corrupto.